2 ou 3 versículos. Depois vamos abrir também lá no livro do profeta Amós, uma passagem bastante conhecida também, servir de base para reflexão ou para mensagem que nesta noite Deus colocou no nosso, que nesta manhã Deus colocou no nosso coração. Capítulo 50 do livro de Gênesis, versículo 24, 25 e 26. Como essa pode ser a minha última mensagem aqui, esse pode ser o nosso último culto aqui na face da terra, eu gostaria de convidar os irmãos e irmãs aqui presentes a aproveitarem ao máximo, quando os irmãos cantavam, quando o coral cantava, quando era pregado, aqui se sentia um mover especial de Deus, e eu creio no meu coração que Deus ainda tem muito a falar para nós nesta manhã. Diz-nos a Bíblia: e disse José a seus irmãos: eu morro, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra, a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará e fareis transportar os meus ossos aqui. Agora vamos para o livro do profeta Amós, capítulo 4, versículo de número 12. Amós, capítulo 4, versículo 12. Capítulo 4, versículo 12. Diz a santa palavra de Deus, no capítulo 4 do livro do profeta Amós: portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Eu gostaria de pedir para os irmãos, para as irmãs aqui, que se virasse para a pessoa que está ao seu lado e diga: prepare-se para te encontrares com o teu Deus. A segunda pergunta agora: você está preparado para encontrar a Deus agora? Deus esta manhã já esteve aqui batendo a porta de muitos corações, durante os louvores, durante a palavra. Como é que está o seu coração? O desafio de Deus nessa oportunidade, que não é por acidente, afinal de contas, nenhum de nós aqui é um acidente da natureza, nenhum de nós está aqui porque não teria nenhuma outra razão para estar, mas todos nós estamos aqui porque fazemos parte do propósito de Deus, e porque fazemos parte do propósito de Deus, Ele tem nesta manhã um encontro marcado conosco, e por isso a passagem que eu lhes falei nesta manhã: prepara-te para te encontrares com o teu Deus. Os encontros que Deus realiza com o ser humano, eles têm 3 propósitos. Algumas vezes é para chamar a atenção, outras vezes é para castigar, mas normalmente é para abençoar. Que tipo de encontro você quer ter com Deus nesta manhã? Quando o servo Eliezer lá de Abraão saiu para encontrar uma esposa para Isaque, a oração dele foi: Senhor, dá-me um bom encontro. Qual é a oração do seu coração nesta manhã? Você está pedindo que Deus lhe dê um bom encontro? Você está pedindo que aquela palavra que vai ser pregada aqui nesta manhã ainda, que vai ser pregada aqui nesta noite, que vai ser falada nesta tarde, ela encontre o seu coração? A minha palavra inicial nesta manhã é que você peça que Deus lhe dê um bom encontro, porque sempre que Deus tem um bom encontro conosco, nós não retornamos para nossa casa do mesmo jeito que nós entramos. Mas é preciso que o nosso coração esteja disposto a ter um bom encontro com Deus. Nesta manhã foi falado que nós temos de sonhar, e realmente a palavra, o texto que nós temos realmente fala de sonhos. Todos nós conhecemos muito bem a história de José.
desde a sua mais tenra idade. Ele foi sonhador. E alguns dias atrás foi pregado aqui que os sonhos é uma forma que Deus tem de revelar a sua vontade para nós. Imaginem os senhores. Ele teve um belo dia um sonho em que ele estava no campo, e os feixes se curvavam ao feixe dele. Depois o sol, a lua e mais as estrelas se curvavam diante dele. Será que isso não é a revelação da vontade de Deus para a vida dele? Mas quantas pessoas hoje em dia que nós vemos que eles têm uma noção do que Deus espera dele, mas eles não correm atrás, não se esforçam, não consagram, nem carregam a Bíblia, depois diz que tem chamada. Meus queridos irmãos, está na hora de valorizarmos a chamada de Deus para a nossa vida. Deus quer ter um encontro conosco, não é para castigar, não é para exortar. Deus quer ter um encontro conosco, para nos tirar lá do meio da multidão e nos colocar no lugar de destaque. É esse o propósito que Deus nos chamou, não foi para ser anônimos no meio da multidão, mas para sermos instrumentos de bênção no meio do seu corpo. Você pode glorificar a Deus por isso? Ele nos chamou, não foi para sermos mais um, não foi para estarmos no meio de todos os outros, vendo os outros serem abençoados, vendo os outros receberem profecia, vendo os outros terem a revelação de Deus. Deus nos chamou para nós termos a nossa própria experiência com Ele. José recebeu de Deus a revelação do que aconteceria com a vida dele, mas demorou um tempo até se cumprir o que Deus iria cumprir na vida dele. Quantas vezes os sonhos de Deus demoram um pouquinho para acontecer na nossa vida, para se realizarem na nossa vida, e aí nós enfraquecemos, entristecemos, murmuramos. Imaginem os senhores. Aconteceu com o José lá o que muitas vezes acontece. O José, quando ele estava lá na prisão, ele disse: olha, lembra-te de mim quando tu estiveres na presença do rei. Sabe o que aconteceu? Aqueles homens que estavam presos lá, eles esqueceram de José. O José pegou e interpretou para eles um sonho, e realmente o sonho cumpriu-se exatamente como ele havia previsto. Ele disse: lembra-te de mim quando estiveres na presença do rei. O que aconteceu? O camarada não lembrou dele. Acontece a mesma coisa com a gente. Nós fazemos muitas vezes um bem, ajudamos uma pessoa, e muitas vezes, ao invés da pessoa nos agradecer, aquela que mais fala mal da gente. Os homens nos esquecem, os homens nos injustiçam, mas Deus não esquece. Muitos anos depois, quando José teve a chance de vingar-se dos seus irmãos, aqueles homens que pensavam que José havia morrido há muito tempo, e eles estavam lá na presença de José. José agora já estava no segundo lugar em importância no Egito. Ele era um homem importante, porque Deus havia escolhido para estar num lugar importante, assim como Ele escolheu a cada um de nós que estamos aqui nesta manhã para estarmos num lugar importante. Imaginem, senhores, nós somos escolhidos para estarmos na presença de Deus. Será que estarmos na presença de Deus não poderia ser considerado como sendo uma posição de total importância neste universo? Quando os homens vão estar na presença do presidente Lula, eles consideram que é estar no lugar importante. Quando vamos estar perto do governador ou do prefeito, consideramos que é estar no lugar importante. E quando vamos estar na presença do Deus Todo-Poderoso, tramando para que Ele mude a situação da terra, tramando para que Ele abençoe o seu povo, será que não é estar no lugar de importância, no lugar de destaque? Por isso a palavra nesta manhã: certamente Deus vos visitará. Tem gente por aí que diz que Deus não visita. Lá no Antigo Testamento Deus visitava, hoje Ele mora conosco. Como está o seu coração para quando Deus chegar na sua porta? Houve uma igreja lá no Apocalipse que de repente esqueceram Jesus do lado de fora. Eu podia trazer uma sopinha aqui, mas hoje é mocotó, fazer o quê, né? Tinha uma igreja que tinha deixado Jesus do lado de fora da porta. Aí disse: olha, eis que eu estou à porta e bato. Não era a porta do coração do pecador, não. Era uma igreja. Jesus estava do lado da porta. Quantas vezes nós arriscamos a deixar Jesus do lado de fora da porta, porque não reagimos diante da sua presença como deveríamos reagir adequadamente? O José foi vendido
seus irmãos poderia ter sido morto. Imaginem os senhores, poderia ter sido bem pior, mas todo aquele ódio que os irmãos dele possuíam por ele foi transformado em bênção, porque Deus usou a maldição dos irmãos dele para trazer bênção para toda a nação. Imaginem os senhores, quando nós muitas vezes temos a oportunidade de louvar, de adorar, de glorificar, muitas vezes nós reclamamos, mas já existe um hino que diz, um hino até bastante antigo, e hoje pela manhã a primeira coisa que eu lembrei foi deste hino, quando ele diz que te sentes oprimido e não podes adorar a Deus, se te sentes ser aprisionado ou ser pressionado pelas hostes de Satanás, se te sentes ser tentado e não sabes para onde ir, somente dobra os teus joelhos e glorifica o Senhor. Glória a Deus, porque o mal de nós se afasta quando nós louvamos. Esse hino é um hino bastante antigo, cantado em espanhol, depois foi traduzido também, não lembro o nome do cantor, mas é um hino que traz uma mensagem muito interessante. O mal de nós se afasta quando nós louvamos. Na quinta-feira nós falamos aqui que as muralhas de Jericó só caíram porque o povo de Deus louvou. Quantas muralhas que estão tentando afastar de nós a bênção, quantas muralhas que todos os dias tentam se reerguer ao nosso redor para tirar de nós os sonhos. Houve uma vez eu estava em um lugar e a pessoa disse: olha, vocês conhecem a história daquela pessoa que morreu aos 18 anos e foi enterrada aos 80? Todo mundo se surpreendeu. Como vocês também, né? E a pessoa disse: olha, aos 18 ela parou de sonhar. A mensagem de Deus para nós nesta manhã é que você atreva-se a sonhar. Os grandes pregadores, eu conversei, eu acho que foi com o irmão Sebastião que eu conversei, tem um pregador, ele é famoso em todo o Brasil, o pastor Jean Porto, talvez a maioria dos senhores conhecem ele. Ele tinha um sonho, pregar nos Gideões Missionários. Qual é o pregador que não tem? Há 10 anos atrás ele decretou que ele pregaria lá. Ele sonhou, orou, consagrou, estudou a Bíblia, buscou de Deus. Faz 4 ou 5 anos que ele prega lá. Ouse sonhar. Quantas pessoas que têm uma dicção perfeita, falam muito bem, leem bem, poderiam ler a Bíblia, pregar, fazer coisas grandes para a obra de Deus, mas as circunstâncias fazem eles esquecerem dos sonhos. O José ele foi desprezado porque o pessoal dizia: ó, lá vem o sonhador. Todo sonhador é incompreendido, todo sonhador é muitas vezes visto com maus olhos. Eles dizem: olha, nunca ninguém na tua família pregou. Você já viu alguém da tua família gravar um CD? Você já viu alguém da tua família passar perto do púlpito? Não tem problema. Se ninguém da tua família gravou CD, se ninguém da tua família foi pregador, Deus nesta manhã nos pôs aqui, porque Ele vai te tirar do anonimato e vai te colocar aonde Ele quer que você chegue. Mas precisa que você ouse sonhar. Precisa que você ouse crer nas promessas. A palavra que nós lemos diz: prepara-te, porque prepara-te, Israel, para te encontrares com teu Deus. O encontro de Deus nunca veio ao encontro do homem com as mãos vazias. Nunca em toda a história da humanidade Deus veio ao encontro do homem com a mão vazia. Até mesmo para os infiéis, Deus tem uma palavra de conserto, dizendo: conserta-te. Lá o profeta, o rei Ezequias, a vida dele estava meio bagunçada. Deus mandou o profeta lá na casa dele: põe em ordem a tua casa. E o que é mais interessante, a lágrima de Ezequias mudou a história. O profeta nem tinha saído lá fora do portão, mas ele disse: Senhor, a minha vida está bagunçada realmente, eu não estou sendo como deveria ser, mas lembra-te que eu fui fiel um dia, lembra-te do que eu fiz no passado. O profeta não tinha saído nem no pátio, a história dele foi mudada, e Deus disse: olha, tu tens mais 15 anos de vida para você recuperar o tempo perdido. Prepara-te, Israel, para te encontrares com o teu Deus. Nós ouvimos ontem à noite a mensagem sobre Jacó. Nenhum de nós aqui mais é Jacó, mas quantas vezes a nação de Israel, a nação escolhida, o povo da promessa, estava vivendo como nos fala o Salmo 127 na Bíblia, às margens da Babilônia. Nós pendurávamos as nossas
penduravam, porque as pessoas que estavam lá para humilharem eles diziam: vocês são o povo da promessa. Somos. Cantem para mim uma das canções que vocês cantam lá na terra de vocês. Eles diziam: como que eu vou cantar uma canção de louvor ao meu Deus em terra estranha? Quantos de nós que já não tem mais razão, força, vontade e disposição para louvar a Deus, porque os sonhos foram embora? A Bíblia diz que o diabo veio roubar, matar e destruir. O instrumento mais poderoso de Satanás, que ele tem utilizado com sucesso em muitas circunstâncias, é nos ferir. E sabe qual área? Na área dos sentimentos. José também foi ferido na área dos sentimentos. José foi atingido na área dos sentimentos. Quando o homem está desanimado, quando a mulher está desanimada, quando a depressão bate na nossa porta, quando o desânimo toma posse de nós, a gente não tem força de louvar, a gente não tem força de adorar, a gente não tem força, nem muitas vezes, nem ao menos de dobrar os joelhos e pedir misericórdia para Deus. Porque Satanás sabe onde ele nos ataca, e normalmente é nos nossos pontos fracos. Porque os pontos fortes é moleza, nós já nos conhecemos. E uma área que normalmente 90% das pessoas não conhecem é a área dos sentimentos. Somos muitas vezes irados, somos às vezes muito coniventes. Nós não sabemos muitas vezes controlar o nosso temperamento para fazer o melhor para Deus. E é aí que Satanás ataca. Mas como nessa manhã Deus nos trouxe uma palavra, aleluia, eu me coloco nessa manhã aqui como uma trombeta de Deus, como Deus nos colocou nesta manhã aqui, nos avisando para nós nos prepararmos, porque Deus quer ter um encontro poderoso com nós. Eu quero que você saiba nesta manhã, os seus sentimentos não são para você se envergonhar. Os sentimentos, eles são um instrumento poderoso para ser usado nas mãos de Deus. Imagine se o Daniel tivesse dado ouvido aos seus sentimentos. Será que após 21 dias ele teria continuado orando? Primeiro dia ele dobrou os joelhos, Deus não deu a resposta. 21 dias depois a resposta não tinha chegado. Porque o príncipe da Pérsia resolveu: olha, esse aí pode ser bem amado lá no céu, mas ele não vai receber a bênção de Deus. Há quantos dias que você está clamando? O príncipe da Pérsia trata-se de potestades, espíritos que são responsáveis por determinadas regiões geográficas. Isso é biblicamente provado. Uma outra oportunidade, se houver tempo, a gente pega e explica. Mas todas as regiões existe um espírito responsável por perturbar o sossego e a paz do povo de Deus, trazer desânimo, trazer discórdia. Há quantos dias que você está clamando pela sua bênção? Nós vamos observar na Bíblia, Deus mandou Miguel, o principal, para pelejar por ele. E Daniel recebeu a resposta. Daniel recebeu a vitória que ele clamava, que ele esperava, mas ele precisou persistir. Quando José chegou lá no Egito, eu vejo se encerro dentro de 2 minutos. Normalmente o homem pensaria: eu estou fadado a ser escravo o resto dos meus dias. Só que Deus já tinha tudo programado. Apareceu lá um tal de Potifar, que comprou a José. Lá na casa de Potifar ele foi injustiçado. Parecia que estava tudo tranquilo, mas ele foi injustiçado. Caiu lá na prisão. Parecia que ia ser mais um prisioneiro fadado a ficar o resto dos seus dias lá na cadeia. O faraó tem um sonho. O que é pior, o faraó não conseguia interpretação do sonho. E o que aconteceu? O sonhador um dia, e recebeu os sonhos de Deus, ele recebeu também o poder para pegar, interpretar os sonhos. Quais são os seus sonhos? Tem um livro muito bonito, acho que é do irmão João de Souza, Contos
conte para Deus os seus sonhos. Eu gosto muito daquele hino. Conte para Deus os seus sonhos. Muitas vezes, nós como seres humanos, nós temos o hábito de confiar, algumas vezes, em excesso em algumas pessoas. Aí nós contamos o nosso sonho para a pessoa. Nós contamos, um dia eu vou ser pregador, olha, um dia eu vou gravar CD, um dia eu vou gravar DVD. O que acontece com a sua pessoa? Você não vai gravar nada nunca. Você não sabe nem falar. Você não sabe nem ler a Bíblia. Mas lembre-se, no início da minha palavra, da minha participação aqui, eu disse que os sonhos são uma forma de Deus revelar o seu projeto para a nossa vida. Mas como é que nós vamos conhecer o projeto de Deus para a nossa vida se nós não nos atrevemos a sonhar? Esta passagem que nós lemos no livro de Gênesis, o José já estava no seu último dia de vida, mas ele já havia experimentado tudo o que Deus podia fazer por um homem. Ele havia sido humilhado, havia sido maltratado por sua família, havia sido injustiçado, mas ele sabia que aquela pessoa que tem promessa de Deus, os amigos podem não compreendê-lo, a família pode até mesmo vendê-lo, mas na hora de Deus, no momento de Deus, no instante que Deus determinou para a tua vida, que pode ser hoje, daqui a uma semana, daqui a um mês ou daqui a um ano, no instante que Deus decidiu, a bênção de Deus chega para a tua vida, não importa as circunstâncias, não importa a situação, quando Deus decide abençoar alguém, aleluia, quando Deus decide fazer algo por um ser humano, por um homem, por uma mulher, não importa as circunstâncias, Ele opera de qualquer maneira. E eu sinto nesta manhã aqui a presença de Deus, e lembro-me também que a mulher samaritana, quantas vezes ela foi na fonte buscar água, ela era humilhada pelas outras mulheres, ela era desprezada pelas outras mulheres, mas no dia que parecia ser um dia normal, Jesus assentou-se cansado junto à fonte, e era quase a hora sexta. Quem sabe nós estejamos, você esteja, quem sabe, na hora sexta da tua vida. A hora sexta simboliza o momento em que o sol está mais forte, em que muitas vezes as pessoas lá na Palestina não iam buscar água na hora sexta, porque é o momento que os raios solares estão trabalhando mais forte. Quem sabe você não está no sol, mas as hostes infernais estão trabalhando forte ao redor da tua vida, tentando te desestabilizar, tentando te tirar a esperança, tentando te tirar a fé. Eu quero te dizer que nesta hora sexta da tua vida, Jesus está aqui, aleluia, à beira da ponte, e trouxe uma palavra que vai mudar a tua história. Você crê nisto? Quantos podem glorificar a Deus por essa palavra? Quantos de nós estávamos na hora sexta da nossa vida, mas o Espírito Santo de Deus nos tirou da lama, nos tirou lá do chato de lodo e nos pôs no lugar de destaque, para que as pessoas olhassem e dissessem: esse aí realmente é alguém que é abençoado por Deus. Certamente Deus vos visitará. Deus quer ter um encontro especial com você nesta manhã. Ele pediu: dá-me hoje um bom encontro. Para quantos filhos e filhas de Deus nesta manhã, ter um encontro com Deus é ter um bom encontro. O encontro de Deus, lembre-se, eu falei, é por 3 razões: é para avisar, exortar, é para abençoar, mas também é para castigar. Que tipo de encontro que você está pronto para ter nesta manhã? O Ofni e Finéias tiveram um encontro não muito agradável com Deus lá no campo de batalha. A arca que simbolizava a presença de Deus foi desprezada, foi usada como mais um amuleto. Resultado: o encontro foi uma tragédia, porque foi-se embora a glória. A mulher samaritana, ao contrário, teve um encontro que mudou a vida dela. Quantos de nós que somos crentes há não sei quantos anos estamos patinando no mesmo lugar? Deus quer ter um encontro poderoso conosco e realmente mudar a nossa história.
certamente Deus nos visitará. Nós vemos que 430 anos depois, Deus visitou o seu povo e tirou-os lá do Egito com mão poderosa. O José sabia que Deus não deixa suas promessas à toa. Deus disse, ele tinha um certo prazer em dizer: eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Para Abraão ele havia dito que faria da sua semente uma grande nação. Só que imaginem os senhores, o povo lá no Egito conhecia muito bem a história de Abraão, mas eles estavam como escravos. Eles tinham que construir todos os dias tijolo. E alguns historiadores dizem que as pirâmides, algumas delas foram construídas pelos filhos de Israel quando estavam lá no Egito. O povo da promessa que lembrava lá de Abraão, lembrava de Isaque, do concerto que Deus havia feito com eles. Eles estavam lá no Egito agora como escravos. Mas Deus iria visitá-los, e Deus visitou. Sabe quando que Deus vai nos visitar? Quando Ele ouvir o nosso clamor, quando Ele ver a nossa aflição. Quando Moisés estava lá no Monte Horebe, Deus disse para ele: olha, eu ouvi o clamor do meu povo, conheço a sua aflição e desci para livrá-lo. Sabe quando você canta, quando você louva? Isso eu ouvi um pregador uma vez dizer: acontece algo muito interessante lá nos céus. Os anjos não precisam ensaiar, os anjos não cansam a garganta, como eu já estou com a garganta um pouquinho cansado aqui. Mas os anjos que louvam a Deus com uma afinação plena, total e absoluta. Quando nós cantamos aqui, Deus diz: anjos, esperem aí. Tem um povo me louvando lá em Altaraguaia. Anjos, esperem aí. Tem um povo me adorando lá em Cuiabá. O louvor do povo fiel irrompe aos céus, aleluia. E quando nós louvamos, quando nós adoramos, quando nós glorificamos, o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa intercessão, ela não fica sem resposta. Porque o livro de Apocalipse diz-nos que quando as intercessões do povo de Deus chegam lá nos céus, elas são misturadas com o incenso, e o anjo lança de volta para a terra, e aí causa trovões, relâmpagos e terremotos. A nossa oração é muito mais poderosa do que nós pensamos. O fato de sermos chamados, sermos escolhidos por Deus, nos dá um direito que nenhum ser humano na face da terra tem. Nós podemos chegar na presença de Deus a qualquer hora, a qualquer instante, em qualquer lugar. Na antiga aliança, somente uma vez por ano, o sumo sacerdote chegava lá para oferecer sacrifícios. Quando o véu do templo se rasgou, não há mais nenhum empecilho, já não existe mais nenhum intermediário. Eu e você podemos chegar à presença de Deus Todo-Poderoso a hora que precisarmos, a hora que necessitarmos, no momento em que estivermos, estejamos nós tristes, desanimados ou alegres, extasiantes. Não importa o momento, podemos chegar na presença de Deus. Ele não vai nos deixar sem resposta. A Bíblia diz: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o trava vazio. Prepara-te, Israel, para te encontrares com o teu Deus. É o clamor que o Espírito Santo de Deus quer que seja registrado no nosso coração nesta manhã. Quando eu encerro agora neste momento com essa declaração, quando o povo de Israel estava lá no meio do deserto, caminhando rumo à terra prometida, Deus, por meio de Moisés, disse: santificai-vos hoje, porque amanhã eu farei maravilhas no meio de vós. Não conheço sua vida, não conheço seus pensamentos, não conheço, muitas vezes não sei nem seu nome, mas eu sei de uma coisa: Deus quer ter um encontro poderoso com você nessa manhã, e você precisa estar com os
sentimos sozinhos em meio à multidão, nós não estamos sós. Há alguém nos céus que está de olho em nós. Há alguém nos céus que acompanha cada passo nosso. É difícil ensinar a mensagem. Cada passo que você dá, cada luta que você enfrenta, cada dificuldade que você passa, existe alguém que está te acompanhando a cada momento, está te dando forças, está te dando ânimo. Você não é nenhum super-homem, como foi pregado ontem à noite aqui. Você não é nenhum super-campeão. Você é alguém que é alvo das promessas de Deus. E por isso Deus não abre mão de você. E por isso Ele quer ter um encontro poderoso com a tua vida. E o dia não é amanhã. O dia desse encontro é hoje. Eu quero combinar neste momento aquelas pessoas que querem ter um encontro com Deus, as colocarem em pés. Eu posso chamar o pessoal para ver aqui na frente, pastor? Glória a Deus. Deus já falou que quer ter um encontro conosco. Deus já falou também que não nos chamou para nós. Você quer ter um encontro com Deus? Vem aqui à frente. A palavra foi pregada. Essa palavra Deus já há alguns dias havia colocado lá no meu coração. Essa manhã quer ter um encontro com Deus, que estamos juntos e tivéssemos a eternidade toda. Eu não ia contar isso, mas eu vou contar. Nessa madrugada, estou eu dormindo em casa. Você tem o direito de crer ou não. Eu vou encerrar e vou orar após isso. Eu estava em casa, dormindo, e numa visão eu enfrentar